A grande mortandade teve início em Avignon em janeiro de 1348. A epidemia se apresentou de duas maneiras. Nos primeiros 2 meses manifestava-se com febre e expectoração sanguinolenta e os doentes morriam em 3 dias. Decorrido esse tempo, manifestou-se com febre contínua e inchação nas axilas e nas virilhas e os doentes morriam em 5 dias. Era tão contagiosa que se propagava rapidamente de uma pessoa a outra. O pai não ia ver seu filho, nem o filho a seu pai. A caridade desaparecera por completo e continua. Não se sabia qual a causa dessa grande mortandade. Em alguns lugares, pensava-se que os judeus haviam envenenado o mundo e por isso os mataram. Isso aí, pessoal. Então estava feio lá. Avignon fica na França e era onde vivia Guy de Chauliac, que era um cirurgião muito famoso na época e era médico do Papa Clemente VI. Tá? Ele sobreviveu à peste, tá? Assim como várias pessoas também acabaram sobrevivendo em meio a uma confusão generalizada que a peste bubônica, chamada na ocasião de peste negra, acabou gerando. Essa peste, ela teve o pico, né, como hoje está muito na moda a gente falar, entre 1348 e 1351. Tá? Só que ela vem de antes, 1346. E tem, assim, um período de entre incubação, expansão, até se tornar uma pandemia. Começa como uma endemia, né? Até se tornar uma pandemia em 1352, 1353, ou seja, você tem aí um período bastante extenso de 6, 7 anos, sendo que 1348 a 1350, 1351, como ápice do negócio. E, como você viu pelo relato de um médico famoso, o Papa não vai se tratar com qualquer um na época, concorda? Eles não sabiam qual era o causador da peste. Tá? A peste, ela é oriunda de ratos pretos que conviviam normalmente com as pessoas, né, naquele meio confuso que era o renascimento urbano e comercial. Lembrando a você, esse período, né, você tem aí um lapso de tempo pós-cruzadas em que acontecem revoltas servis, o pessoal começa a sair dos feudos em direção às cidades, um processo de êxodo rural, e isso acaba promovendo o inchaço das cidades. As cidades não estavam preparadas para tanta gente naquele momento. O resultado disso? Falta de condições de saúde, falta de condições de higiene, eram pessoas simplórias em sua grande maioria, tá? E isso acaba levando a um surto, né, muito rápido, para os padrões medievais, acontecem em poucos anos, que acaba ceifando a vida de, em algumas regiões, até metade da população local. Tá? Em média, 30%, 1/3, vamos colocar assim matematicamente falando. Há regiões em que você tem lá uma diminuição, uma contração demográfica menor, 12, 13, 14%. Regiões menos afetadas, mais ruralizadas do que urbanizadas. Agora, os grandes centros comerciais que ficavam no que é hoje a Itália, na época Estados Pontifícios do Vaticano, as cidades-estado de Gênova e de Veneza, você tem até uma perda que chega até 41%. Portugal, que também era um grande centro comercial, estima-se que a população morta chegou na casa de 50%. Isso, inclusive, é uma das causas do descontentamento da população portuguesa com os rumos de Portugal, que acaba levando mais tarde à Revolução de Avis, tá? Em 1380, tá? Com a ascensão, então, de Dom João de Avis ao trono português. Tá? O grande detalhe nessa história toda é justamente a falta de conhecimento do que estava rolando. Você viu no relato do médico do Papa Clemente VI. Não sabemos qual é a causa. Tá? Hoje a gente sabe que é o Yersinia pestis, tá? Que é um bacilo, não é um vírus, é um bacilo, que era encontrado nas pulgas dos ratos pretos, que, como eu falei, conviviam com a população local. Esse bacilo, né, que basicamente acaba
tendo uma sobrevida na pulga do rato, e as faltas de condições de higiene acabaram levando a essa disseminação, a essa proliferação extremamente rápida, acaba fazendo com que a população, lógico, auxiliada pelos médicos, pela classe médica, tentasse procurar explicações para isso. Tá? Dentre as explicações acontecem verdadeiros causos, né? Como um cometa que passou na Terra, e realmente passou na época, deduz-se que seja o cometa Halley, mas não há como comprovar isso aí, que ele havia passado e deixado a peste. Né? Outra explicação é de que a ira divina havia punido a humanidade, por conta disso as mortandades. Né? Você tem também a explicação que o próprio médico cita, que os judeus haviam envenenado as cidades através da água, e por conta disso começa uma perseguição massiva contra os judeus, né? Que já não eram benquistos e acabaram se utilizando de justificativa a peste para que a perseguição também ocorresse, fora que o ar da cidade estava podre, né? Pútrido, como se falava, e então, óbvio, acaba levando a que a população local acabasse levando a que fizessem-se fogueiras de flores e ervas aromáticas para purificação do ar, coisa que também não resultou em nada. A peste ela começa a sua curva descendente por conta, logicamente, da diminuição da população, né? E por isso a diminuição do número de casos e mortes. Tá? Chega a um ponto em que há tantos mortos, há tanta gente morta, que não há espaço, né, para se fazer lá o enterro nas cidades, nos cemitérios. E ficava muito complicado para os padres, já que é um mundo praticamente inteiramente católico na Europa medieval, a Europa ocidental, nessa Baixa Idade Média, que as igrejas começam a ser construídas ao lado dos cemitérios, que é uma herança que nós temos até hoje. Você percebe igreja ao lado de um cemitério. E isso foi feito para que se poupasse tempo, né, da levada de um padre para se realizar a missa com o corpo presente. E por aí vai. Então foi um mundo complicado esse do século XIV, por conta, né, desse Yersinia pestis e, logicamente, por conta da disseminação e proliferação pela falta de higiene nas localidades. Vivemos hoje algo similar, né, com o coronavírus, o Covid-19, afetando áreas, né, que não são tão higiênicas para os padrões, né, e por conta disso você vê os cuidados, né, que o pessoal acaba colocando aí, né, as autoridades médicas, de que você tem que lavar e higienizar bem as mãos, espirrar não em direção aos outros, cuidados básicos, né, cuidados básicos de higiene, que acabam sendo recomendados para que você não prolifere mais ainda o vírus. Hoje, nesse dia que é o dia 17 de março, é uma data infeliz, porque hoje você tem o primeiro caso de morte no Brasil no estado de São Paulo, pelo Covid-19, agravado pela pessoa ser, pelo que consta, pelo que eu ouvi e li, ser cardíaca, né? Então, um agravante para o quadro do Covid-19. Torçamos para que isso seja resolvido logo, apesar dos maus exemplos prestados pela nossa principal autoridade política, que sai no dia 15 de março, estando ele, né, com suspeita do Covid, e acaba fazendo lá um populismo barato, vamos falar bem da real, juntando-se a manifestantes contrários à democracia, que defendem a volta do AI-5, né? Alguém tem que avisar que se voltar ao AI-5, acabou a liberdade de expressão, inclusive de manifestações, né? Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Enfim, e acaba ele tocando nas pessoas, acaba pegando celulares e por aí vai. Infelizmente, nós não podemos seguir o exemplo dessa nossa autoridade máxima e tomarmos o nosso cuidado, principalmente no aspecto social, porque podemos, caso não nos organizemos como sociedade, podemos criar uma crise de desabastecimento, porque algumas cidades, por exemplo aqui em Curitiba, apesar de não haver nenhum caso de morte, lembrar que é o primeiro caso hoje, 17 de março de 2020, em São Paulo, né? Mas aqui em Curitiba o prefeito, nossa autoridade máxima, o senhor Rafael Greca, acabou decretando estado de urgência.
ou seja, se precavendo contra algo que pode se tornar pior. Então, as outras demais autoridades deveriam seguir mais ou menos no mesmo rumo, e é o que não estamos vendo ainda. Perfeito? Torçamos para que passe logo esse pico, para que passe logo esta situação, para que tudo se normalize e tudo se volte à estaca de normalidade. Então, como eu estava falando de crise de desabastecimento, se sairmos alucinados para comprar gêneros alimentícios nos mercados, primeiro que vai, obviamente, subir o preço dos produtos, pela crise de desabastecimento. Aumenta a inflação e a nossa economia não está tão bem assim para a gente brincar, né, com inflação de novo no Brasil. Você que assiste ao vídeo e ao canal pode ser muito novo, né? Pode ser aí com seus 20 até 30 anos, você nunca viveu uma crise de hiperinflação como as pessoas da minha geração e mais velhos já sofreram. Não é um troço dos mais agradáveis. Perfeito? Aquele abraço a todos.